Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 3. Vamos lá? Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: "Venha e fique diante de todos." Em seguida, voltou-se para os seus críticos e perguntou: "O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la?" Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Multidões seguiam Jesus. Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão os seguiu. Vinham de todas as partes da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. "Está fora de si", diziam. Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: "Está possuído por Belzebu, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios." Jesus os chamou e respondeu com uma comparação: "Como é possível Satanás expulsar Satanás?" Perguntou: "Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Eu lhes digo a verdade: todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados,
Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Esse é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. Então, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo. Ficaram do lado de fora e mandaram alguém avisá-lo para sair e falar com eles. Havia muitas pessoas sentadas ao seu redor. E alguém disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e o procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Que lindo e precioso capítulo. Sabe, todos nós vemos nas ruas e nas redes sociais um misticismo maligno e mentiroso em movimento. Mas também existe um misticismo bíblico e verdadeiro. É aquele que ocorre milagrosamente, com a intervenção do Espírito Santo, para, através da leitura da palavra, produzir uma profunda transformação no nosso interior. Certamente, se você estiver atento, vai experimentar isso ao ler com atenção o texto de hoje. Amo este capítulo porque Jesus faz uma declaração extraordinária demais para mim, que me motiva a buscá-lo incessantemente e a querer obedecê-lo no meu mais profundo ser. Olha o texto que me refiro. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então olhou para aqueles que estavam ao seu redor e disse: vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso mexe comigo de uma forma muito profunda. É um convite para ser a família de Jesus, a família do Pai. Nos momentos mais difíceis da vida, ter certeza que você pertence a esta família é muito mais do que eu poderia sonhar. Ele nos chama para sentar à mesa celestial e fazer parte de sua casa. Isso é tão inspirador para mim. A família de Deus. Isso deve ser inspirador para você, é inspirador para nós. Isso deve nos motivar a buscar a cada passo a vontade de Deus. Por isso, um dos meus motivos de oração no lugar secreto é buscar conhecer a vontade dele. Mas entenda, não é a vontade de Deus para o suprimento de minhas vontades, mas é saber o que ele está trabalhando, o que ele está fazendo, para que eu possa mover a minha vida em direção a dele. Como um filho maduro que chega em casa e vê seu pai lavando o carro e diz: pai, posso ajudá-lo? Essa família, ela tem uma cultura, a unidade com o pai e a unidade entre os filhos. Podemos perceber isso quando Jesus responde aos fariseus: da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Olha que verdade Jesus está anunciando.
Nessa família, na família do Pai, na família de Cristo, não há divisões, não existem separações, partidos não prevalecem. A família de Deus é perfeitamente ajustável. Ela representa a unidade encontrada na própria Trindade, totalmente ajustável, mesmo sendo diferentes. Assim, devemos ser nós, a família de Deus. Você faz parte desta família. Então, você é meu irmão, faz parte da minha casa, estamos sentados juntos à mesma mesa, mesmo que você seja diferente de mim. Pois nossas diferenças não nos enfraquecem, elas nos fortalecem, pois nos completamos e nos ajustamos para viver a unidade. Essa é a verdadeira família de Jesus. Aqueles que fazem a vontade de Deus e vivem a unidade perfeita com os outros filhos do Pai. Talvez você perceba que até hoje você não tinha entendido o verdadeiro chamado, assim como a família sanguínea de Jesus, que o rejeitava, como diz o texto, quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Pois é, eles moravam na mesma casa, mas não eram a família de Jesus. Tem gente que está dentro da casa, habitam as tendas da religião, mas não são a família de Jesus, porque não buscam a vontade do Pai e não vivem unidade, mas vivem divisão e contenda. Ei, você faz mesmo parte da família? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.